Diariamente no meu Instagram eu recebo muitas perguntas, que giram principalmente em torno de dois temas. O primeiro deles é sobre compra de ativos, quais os critérios, quando comprar, e a outra é sobre a venda. Sobre compra falamos aqui recorrentemente, até porque eu compro muito mais do que eu vendo ao longo do tempo, e temos quadros no canal que mostram isso. Vira e mexe eu tô comprando Bitcoin, nós temos o Viver de Ações, temos o Viver de FIIs, só que de venda eu não falo tanto assim. Por isso hoje, no Perini Responde número 15, nós começaremos por essa dúvida, mas teremos outras como se o Bitcoin será uma moeda universal, se vale a pena pegar empréstimo para investir, aquele coloca em renda fixa, mas vamos falar também no geral, e se para quem tem renda em dólar, será que vale a pena investir no exterior? E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar que nós temos uma novidade, que agora não é tão novidade assim, saiu em toda a mídia, mas que deve ser um dos maiores lançamentos da parte educacional do Grupo Primo, que é o nosso MBA junto com o Paulo Guedes, nosso ex-ministro da Economia. Inclusive, fica o convite para assistirem um podcast que ele gravou lá no Primocast, não foi no Sócios, infelizmente ainda não, foi no Primocast, também é legal, só um pouco abaixo dos Sócios. E lá vocês vão ver um pouco do que o ministro fala, também já demos um spoiler de como será o lançamento, data. Nós teremos aulas magnas feitas pelo Paulo Guedes. Então, para quem está de olho em uma pós-graduação voltada para trabalhar no mercado financeiro, vai ser muito interessante. E quem quiser entrar numa lista para ter acesso a mais informações do MBA, eu deixei um link aqui abaixo na descrição do YouTube. E já coloque aí no seu calendário, porque o primeiro vídeo do lançamento desse MBA vai estrear no dia 18 de setembro. Iniciando aqui com a nossa primeira pergunta, o Rafael mandou lá no Instagram: quais são os sinais de mercado de que chegou a hora de vender uma ação que já deu lucro? Eu vou até extrapolar essa questão do lucro, porque às vezes você pode vender porque ela deu prejuízo e você não acha que ela vai recuperar. Eu costumo ter 4 situações onde eu vou me desfazer de uma ação. Então, listando todas elas primeiro, nós temos a perda de fundamentos. Quando você compra uma empresa por determinados motivos que não se mantém no tempo. Você comprou uma empresa porque ela tinha lucros constantes e crescentes, uma marca forte. Aí, de repente, um trimestre, o lucro diminui, aí no outro continua diminuindo, aí depois de 4 trimestres está assim, sem apresentar motivo para mudança, a marca vai se deteriorando. Antes ela era uma empresa que fazia parte de um monopólio, agora tem muito mais gente competindo dentro daquele setor. Então você poderia vender, talvez com lucro, talvez até com prejuízo, porque quando realmente o fundamento se deteriorou, muitas vezes o preço já caiu bastante desde quando você comprou. Mas eu sempre vou vender uma empresa que perdeu o fundamento. Não interessa se eu tô com lucro ou tô com prejuízo. Até porque vamos lembrar que em bolsa você tem prejuízo compensável. Se você teve 10 mil de prejuízo com uma ação, não precisa esperar que essa ação suba para você sair no 0 a 0. Você pode vender, você pega esses 10 mil de prejuízo, você anota na sua contabilidade, e quando você for vender uma ação e tiver 10 mil de lucro e você tributado nesse lucro, porque vendeu mais de 20 mil no mês, por exemplo, você pega o prejuízo abaixo do lucro e vai pagar 0 de imposto. Dando o exemplo de uma empresa que eu já comprei e perdeu fundamentos, antes da pandemia, no final de 2019, eu comprei CVC, a empresa de turismo. Por quê? Porque ela caiu muito de preço devido ao vazamento de óleo no Nordeste. E eu pensei, poxa, agora nesse verão, vendas serão prejudicadas, menos gente vai para o Nordeste, mas passado esse problema o pessoal vai voltar a viajar. Então aproveitei a queda de preços para comprar a CVC. Só que isso foi em dezembro de 2019. O que aconteceu no começo de 2020, boom, pandemia. E a gente simplesmente não sabia quando aquilo ia acabar. Inclusive, na minha percepção, durou mais do que o pessoal inicialmente achava que poderia durar, com muito menos gente viajando. Então logo no começo da pandemia, eu tava com prejuízo de uns 40% em CVC e eu vendi. E não me arrependo, porque depois caiu mais ainda e o preço nunca voltou a ficar perto do preço pelo qual eu vendi, embora eu tivesse um prejuízo já relevante naquela empresa. Mas essa situação costuma ser a triste, a de perda de fundamentos. Tem outras 3 situações que podem ser mais felizes. Uma delas, por exemplo, é se o preço da empresa, que também é um fundamento, ficou muito esticado. Ela simplesmente está negociada por muitas vezes o seu lucro, por muitas vezes o seu EBITDA, muito mais cara do que seus concorrentes, inclusive do que concorrentes que têm um crescimento parecido. Então você olha e vê, caramba, não há um motivo para essa empresa estar negociando a múltiplos tão altos. Isso costuma acontecer muito com empresas que caem nas graças do investidor pessoa física, daqueles milhões de pessoas que não sabem avaliar e simplesmente compram porque viram fulano, ciclano falando ou saiu muito na mídia, estão animadas e simplesmente estão comprando. Porque acham, por exemplo, que se a ação custa 10 reais, ela está 2 vezes mais barata do que uma ação que custa 20. Sendo que a de 10 reais pode dar prejuízo, a que custa 20 pode dar 10 reais de lucro por ação. Enfim, esse pessoal costuma fazer besteiras. Então quando o preço ele estica demais e vai além do razoável, eu costumo sair da posição.
posição. Não de uma vez, costumam fazer isso em etapas, mas citando um exemplo, com o Banco Inter isso aconteceu lá atrás. Eu comprei Banco Inter, se eu não me engano foi em 2017 ou 2018. Não foi no seu IPO, mas foi logo depois, com preço inclusive menor do que no IPO. Naquela época, Banco Inter era negociado por umas 20 vezes seu lucro dos últimos 12 meses. E aí a ação começou a subir pra caramba. Muito mais o preço do que o resultado da empresa em si. O resultado também crescia, mas as despesas cresciam, então o lucro não era muito robusto. Mas a relação de preço-lucro começou a ficar em 40 vezes, 80 vezes, 100 vezes. Teve uma hora que ela estava em mais de 1000 vezes. E você pode entender esse múltiplo preço-lucro como se fosse o preço que você paga pelo lucro da empresa. E aí você pode imaginar que esse lucro, se ele se mantiver constante e for 100% distribuído ao acionista, via dividendos, por exemplo, então ele mostra quantos anos vai demorar para que você recupere o dinheiro que você investiu na empresa. Nessa ocasião, no caso do Banco Inter, eram mais de 1000 anos. E eu sou investidor de longo prazo, mas não tão longo prazo assim. Evidentemente, muita gente achava que o lucro poderia aumentar muito a ponto de compensar o investimento, mas eu fiz uma conta, projetei crescimentos absurdos em termos de receita, margem chegando até uma margem de Itaú, e mesmo assim o negócio não parava em pé. Então eu vendi. E aí você pensa, nossa, Bruno, você tomou uma boa decisão, depois que eu vendi subiu mais 100%. Ou seja, mesmo quando você vende por um motivo certo, talvez seja no timing errado. Você nunca sabe até que patamar o mercado vai subir ou vai cair. Só que depois disso, de ter subido mais de 100%, o Banco Inter chegou a cair coisa de quase 85%. E aí ficou no extremo também de negociar abaixo do seu valor patrimonial, o que já é algo interessante, mas entra na parte de comprar. Então esse seria o segundo caso na hora de vender uma ação. Preço totalmente fora da realidade. Um terceiro caso seria aquele que acontece quando um ativo sobe muito e você começa a ter uma exposição maior a ele do que você inicialmente gostaria, porque geralmente você vai ter uma carteira de ações, você quer uma certa diversificação e não quer, por exemplo, que metade da sua carteira seja apenas uma empresa. E isso pode acontecer num cenário onde a carteira toda andou pouco e uma posição andou muito. E é lógico que ficar vendendo aquilo que subiu para comprar sempre o que caiu pode não ser a melhor decisão. Não quando tomada de maneira automática, vai depender dos fundamentos de cada empresa. O Peter Lynch, por exemplo, um mega gestor americano, né, tem um histórico fabuloso. Durante os 13 anos que ficou à frente do fundo Fidelity Magellan, era 29,2% ao ano na média de rentabilidade. Ele dizia que vender o que subiu para comprar o que caiu seria equivalente a ter um jardim e cortar as rosas enquanto você rega as ervas daninhas. Mas, nesse caso, poderia ser necessário para evitar um excesso de concentração que pode trazer risco e uma performance negativa para sua carteira. Então, para você reenquadrar sua carteira, ou você compra mais dos outros ativos que têm fundamento, ou você vende um pouco daquele que subiu muito para poder distribuir em outras fatias. Então, esse rebalanceamento também pode te levar a vender um ativo. E o quarto e último motivo que eu costumo usar para se vender um ativo é o pensamento de custo de oportunidade. Nenhum de nós aqui tem dinheiro infinito. Talvez alguns assistindo o canal possam ter muito dinheiro. Agora, ninguém tem uma máquina de imprimir dinheiro em casa, ou pelo menos não deveria ter. E o ponto é que, como seu dinheiro é finito, você é obrigado a fazer escolhas, e cada escolha se torna uma renúncia. Se você escolhe investir no ativo A, você desescolheu os ativos B, C, D, E, etc. Ah, mas eu posso investir um pouquinho em cada um. Pode, mas até certo limite. Ninguém vai ter uma carteira com 70 ações. Se tiver, então compra um ETF. Vai dar muito menos trabalho e vai ser praticamente a mesma coisa. Então o que eu vejo é que você tem que limitar certas escolhas no mercado. Você vai ter mais ou menos, né, umas 15 empresas na sua carteira. Se você pega gestores de fundos, geralmente são assim que eles trabalham. Você vai ter uns 10 fundos imobiliários. Você vai ter umas posições, até para você ter mais controle, estar mais informado de como funciona a empresa e o fundo, menores. De modo que talvez você tenha uma empresa na sua carteira que ela seja redondinha, que ela seja lucrativa, que você comprou a um preço razoável, mas por uma conjuntura de mercado você enxerga que ela até pode subir, mas não tanto quanto outras empresas que você poderia colocar no seu portfólio. E então, essa empresa não tem nada de errado. Por exemplo, sei lá, uma Itaúsa da vida. Poxa, é legal, é lucrativa, paga um dividendo razoável, mas você olha e fala, cara, vai subir? Vai, mas vai subir 10% no ano. Eu acho que é outra empresa que também é legal, que também é lucrativa, tá crescendo mais e deve subir mais. Então você pode vender uma empresa que você até acha boa para comprar uma que você acha melhor. Eu já fiz isso várias vezes, por exemplo. Então, de maneira bem resumida, seriam esses os 4 fatores que me levam a vender uma empresa. Pegando a segunda pergunta da Michelle, ela diz, Bruno, na sua opinião, o Bitcoin será a moeda universal daqui a poucos anos? Bom, se a gente pega alguns dados globais lá de 2022, entendam que nós devemos ter uma margem de erro bem grande nesses dados, porque eu não sei como eles levantaram, se foi cadastro em corretora, eliminando duplicidade, porque eu conheço pessoas que têm conta em 30 corretoras diferentes para tentar fazer a arbitragem, se foi por número
número de carteiras, e aí é muito maior, porque você tem wallets que cada transação que você faz gera uma carteira diferente. Mas se nós pegamos dados de 2022, nós teremos cerca de 420 milhões de pessoas que usam cripto no mundo. Boa parte dessas que usam cripto vão ter exposição à principal criptomoeda, que é o Bitcoin. Isso dentro de um mundo que tem 8 bilhões de pessoas. Então, mais ou menos 5% do globo usa Bitcoin. Para que fosse uma moeda global, bom, muito mais gente tem que passar a usar. Se a gente pega aqui no Brasil, nós temos cerca de 15 milhões de pessoas que usam cripto. É um dado interessante, tendo em vista que temos 5 milhões de investidores em bolsa. Então, veja que é 3 vezes mais. Se pegarmos só de fundo imobiliário, são 2 milhões de pessoas, ou seja, mais de 7 vezes mais para cripto. Só que mesmo assim, observe que é um número pequeno. E, novamente, para ser moeda global, você tem que ter um grande uso por parte das pessoas. E se nós pensamos, inclusive, no que é uma moeda, nós temos 3 funções de uma moeda. Uma moeda deveria ser uma reserva de valor, deveria ser um meio de troca e uma unidade de conta. Sendo que dessas 3 funções, realmente eu coloquei praticamente na ordem aqui. Aquela que é a função inerente da moeda seria ser uma reserva de valor. Se você pensa no ouro, por exemplo, lá atrás o pessoal não fazia trocas inicialmente em ouro, mas por algum motivo as pessoas começaram a guardar ouro. Elas viam algum valor naquilo. Afinal, o ouro ele resiste ao teste do tempo, né? Ele consegue ter valor em todas as épocas. Se você pega uma moeda de 10 gramas de ouro e volta no tempo para qualquer lugar onde você tivesse uma civilização, você conseguiria trocar aquilo. Ainda que a civilização não tivesse um uso monetário do ouro, por estadia, por comida, por uma roupa. Os incas, por exemplo, não utilizavam moeda, mas usavam ouro para adereços, para ornamentos. Entendiam até que era um metal sagrado, seria o suor do sol, enquanto a prata era as lágrimas da lua. Então, por ter um certo valor intrínseco, devido a outros motivos, o pessoal guardava. E depois que é a reserva de valor, estamos a um passo de ter aquilo utilizado como meio de troca. Pense, por exemplo, na situação da Argentina. O pessoal não quer mais fazer as trocas com peso, principalmente as trocas mais vultosas, né? De maior valor. Vai comprar um apartamento lá, o cara quer o pagamento em dólar, ele não quer receber um caminhão de pesos. Só que ele poderia pegar outra coisa ao invés de dólar. Ele poderia falar, você tem Bitcoin? Então eu aceito o Bitcoin. Veja que aquela reserva de valor, e muita gente vê o Bitcoin como uma possível reserva de valor, começa a ser usado como meio de troca. E se muita gente começa a usar aquilo como meio de troca, muito mais do que 5% do globo, por exemplo, para que você realmente tenha uma moeda global, aí começa a fazer sentido você exprimir preços naquela unidade de conta. Isso poderia levar o Bitcoin a ser uma moeda global no futuro. Inclusive, pensando nesses 3 fatores, vamos pegar o peso argentino. Ele deixou de ser reserva de valor, ele perde valor a cada dia e de maneira mais rápida, com uma inflação que está acima de 100% nos últimos 12 meses. Como ele não preserva mais valor, o pessoal não quer mais usar como meio de troca. E se ninguém usa como meio de troca, não faz sentido você exprimir preços em pesos, por exemplo. Então a moeda vai sendo destruída porque deixou de ser uma reserva de valor. E agora, na minha opinião, o Bitcoin um dia será uma moeda global? Olha, eu simplesmente não sei. Eu não acho que em poucos anos esse status vai ser adquirido pelo Bitcoin. Tem muita gente inteligente, cabeças brilhantes com as quais eu tenho a grata oportunidade de conversar, que enxergam um caminho assim para o Bitcoin, mas eu sou mais conservador. Eu acho que o Bitcoin ele vai estar mais ou menos para aquilo que o ouro é. E ninguém quer hoje usar o ouro como moeda de troca ou unidade de conta. Ele permanece sendo utilizado como uma reserva de valor. Então eu vejo o Bitcoin indo para a mesma esteira, sendo muito mais uma reserva de valor do que uma unidade de conta ou meio de troca. Eventualmente ele pode ser usado para essas coisas? Pode, mas eu acho que a vocação dele mesmo é ser uma reserva de valor. Inclusive, se você pega textos do próprio Satoshi Nakamoto, na época que ele era mais participativo em fóruns, ele bolou uma maneira de explicar o Bitcoin para pessoas leigas que eu achei muito interessante. Ele falava assim, olha, você pode explicar que o Bitcoin é mais ou menos como se fosse um metal precioso. Ele é escasso, ele tem certas propriedades, né, que não são iguais a outros metais, e fale para as pessoas que uma das propriedades é o fato de que você pode teletransportar ele para qualquer lugar, sem depender da permissão de ninguém e sem que isso possa ser proibido por ninguém. Ou seja, eu tô com esse metal precioso, imagine um metal cinzento aqui na minha mão, eu fecho a minha mão e ele aparece na mão de um amigo meu na Austrália. E ele dizia que se por algum motivo nós começássemos a dar valor a esse metal, e o próprio fato de poder fazer isso, e dele ser inconfiscável, né, ninguém proibir ou ninguém obrigar uma transação a acontecer, vai fazer com que ele tenha valor. Então ele falava, se a gente começar a dar valor para esse negócio, então ele vai ter um porquê de existir. E eu vejo muito valor nisso, em poder fazer transações incensuráveis. E basta que você dê uma olhada no noticiário dos últimos anos, que talvez você comece a dar valor também. Terceira pergunta, da Isabela Joto. Ela coloca aqui, vale a pena pegar empréstimo para investir em renda fixa? Essa pergunta pode ser extrapolada não apenas para renda fixa, mas para investimentos no geral. Antes de começar a responder, eu teria que te fazer uma segunda pergunta, Isabela. Qual a taxa de juros que você teria que pagar por esse empréstimo? Porque se a taxa fosse excepcionalmente baixa, até poderia valer a pena. Vamos imaginar, por exemplo, uma situação onde você tem a escolha de comprar uma casa à vista ou
financiada. E aí você pensa, bom, à vista costuma ser melhor. Depende. Qual a taxa de juros do financiamento? Vamos imaginar que no financiamento você pudesse financiar por uma taxa efetiva total de 10% e que você tenha dinheiro investido em renda fixa rendendo 13,25%, a Selic atual. Vale a pena você se descapitalizar, sendo que o seu rendimento é maior do que o dinheiro que você pegou emprestado, do que o seu custo de capital nessa operação? Veja que não, valeria a pena fazer o financiamento. Só que esse é um dos raros casos onde vale a pena você pegar um empréstimo. Financiamentos costumam ser baratos porque o próprio imóvel é a garantia do empréstimo. Se você não pagar, o banco vai lá e toma de volta. Ou nem toma de volta, porque o imóvel, na verdade, sempre foi do banco. Ele só será seu após o fim do pagamento do financiamento. Mas se a gente parte para empréstimo pessoal, que é como mexer um pouco mais a sua pergunta, né? Pegar crédito no banco ali sem dar algum tipo de garantia, eu vou colocar uma tabela aqui na tela que mostra a taxa cobrada por grandes bancos no empréstimo pessoal. Veja que ela varia aqui de um pouco abaixo de 5%, se você pega a Caixa Econômica, até taxas que beiram os 10% se você vai por extremo aqui, que é o Itaú. E essa taxa, ela não é ao ano, tá? Isso aqui é ao mês. Meu exemplo de financiamento era 9%, 10% ao ano. Essa taxa é mensal. Então, no que vai valer a pena você investir para compensar um custo de capital de 10% ao mês? Ou, se a gente for fazer uma média disso aqui, na casa de 7,65% ao mês. O que você pode comprar que vai subir mais do que isso? Em renda fixa, absolutamente nada. Em renda variável, pode existir alguma coisa? Sim, com certeza você vai ter ativos que vão subir mais do que isso. Mas você não sabe de antemão quais. E pode ser até que você compre um pensando que vai subir tudo isso e na verdade ele não suba nada, ele até caia mais 10%. De modo que, de maneira geral, não vale a pena você se endividar, você pegar empréstimos para investir. Esse costuma ser o atalho mais rápido para a ruína, para você quebrar. Se você pega inclusive casos de pessoas geniais, né, aqueles gestores do Long Term Capital Management, por exemplo, você tinha lá os caras que inventaram a fórmula para precificar opções, né, Black-Scholes, aquele modelo. Você tinha gente que ganhou o prêmio Nobel, você tinha não sei quantos PhDs. E os caras operavam alavancados. O que é isso? Pegavam dinheiro emprestado dos outros para poder fazer suas operações. E aí se você opera com 1 milhão e tem um ganho pequeno, poxa, o teu resultado é pequeno. Se você opera com 1 bilhão e tem esse mesmo ganho pequeno, ele passa a ser maior em termos absolutos porque é mais dinheiro envolvido. Até a hora que você erra com muito dinheiro e aí você tem um grande prejuízo. Então, salvo raríssimas exceções onde o custo de capital é realmente muito baixo, não vale a pena você se endividar para investir. E a quarta e última pergunta aqui do Marafelli. Ele diz, para quem tem renda em dólar, se torna menos essencial ter investimentos em dólar? Olha, Marafelli, eu vejo que na sua carteira de investimentos você tem que procurar uma extensão da sua vida no sentido de buscar o equilíbrio. Se você, por exemplo, é um funcionário público e tem muita segurança na sua profissão, você tem que procurar mais risco no mercado, até porque essa segurança é de não ir para baixo, mas também não é ir para cima, né? Costumo falar que você fecha duas portas no curto prazo, a da pobreza e da riqueza, não tem risco de subir muito. Então procura o risco no mercado. Se você, ao contrário, é empreendedor, então procure a segurança no mercado. E se a gente pensa em quem vive em real, eu julgo que é premente a necessidade de investir em uma moeda mais forte, como por exemplo o dólar, que sofre muito menos com inflação. Até porque, por mais que as pessoas vivam no Brasil, elas comem dólar, elas vivem em dólar também. As empresas que elas usam são empresas americanas, um Spotify que você paga, um Netflix que você assiste, o combustível que você coloca no seu carro, o café, a carne que você come são commodities, então sofrem com subida de preços também. De modo que já que você está sendo afetado pela subida do dólar, é interessante que você tenha investimentos, que você tenha patrimônio, que esse patrimônio gere alguma renda em dólar. Mas não se engane pensando que, então eu que já ganho em dólar não preciso investir. Não, tem que investir também. E na verdade é até mais fácil, né? Já que eu imagino que você tem renda em dólar porque você mora fora, por exemplo. É o caminho natural. Inclusive você tende a investir muito mais em dólar do que em real. Principalmente se você não quiser voltar para o Brasil um dia. Tudo bem que como é uma moeda que tem uma inflação mais baixa, a penalidade para você não investir acaba sendo menor comparada à penalidade para não investir aqui no Brasil. Um país de inflação média, aí pegando os últimos anos do Plano Real, na casa de 6% ao ano. Lá fora, a meta de inflação do Banco Central, e agora está fora da meta, mas durante um tempo eles conseguiram atingir mais ou menos essa faixa de inflação, gira em torno de 2%. Só que mesmo assim, você tem que investir para preservar e aumentar o seu patrimônio no longo prazo. Então, não é que não é importante investir porque você já tem renda em dólar. Eu acho que é muito mais importante para quem não tem essa renda, mas para você é importante também. O pessoal costuma falar que investimento é coisa de rico, eu penso diferente, né? Eu acho que se você quer ser rico, então investimento é algo para você. Você não investe porque é rico. Você investe para um dia se tornar rico. É esse o ponto. E com isso, eu fecho o quadro, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Perini Responde 15. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, compartilhe esse vídeo com um amigo. Um grande abraço e até a próxima.